paz do Senhor Jesus Cristo, a você meu amigo, a você meu irmão na fé. Aqui o irmão José, mensageiro da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Porque só podemos saber o que o Senhor pode fazer por nós se conhecermos a sua palavra. A palavra do Senhor. Amém. Você que já é inscrito, que o Senhor te abençoe. E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve, aperta o sininho para que você possa estar recebendo as histórias no seu aparelho celular, toda vez que for publicado um vídeo. E hoje vamos estar falando aqui a história do profeta Elias. História muito bonita, uma história muito forte e impactante. Ela começa lá no tempo dos reis, quando Deus levantou Davi, os tempos dos reis, um homem segundo o coração de Deus. E depois de Davi veio Salomão, um homem cheio de sabedoria que Deus tinha lhe dado. E Salomão, quando fez aquilo que desagradava a Deus, Deus permitiu que as tribos de Israel, as 12 tribos, se separassem. 10 para um lado e 2 para o outro. 10 tribos o Senhor entregou na mão de Jeroboão. E Jeroboão fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. Ele levantou 2 altares, 2 bezerros, ele colocou nos altares, para que o povo não fosse adorar no templo onde estavam as outras 2 tribos. Com medo de perder as tribos, com medo de que se as tribos se reunissem com as outras 2. Mas o Senhor tinha permitido tudo aquilo. Ele se levantava reis e reis e reis, até chegar neste rei, na passagem de Elias, que é o rei chamado Acabe. Mas antes de Acabe veio o seu pai, Omri, que fez tudo aquilo que desagradava a Deus. Ele comprou em Samaria, ele levantou ali uma fortaleza, construiu uma fortaleza e fez tudo que desagradava a Deus. E depois Acabe, seu filho, começou a reinar em Israel. E Acabe fez tudo aquilo que desagradava a Deus, pior do que os seus antepassados. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz em 1 Reis, no capítulo 16 e no versículo 31, diz assim: Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele começou a adorar um deus chamado Baal, um deus falso, que eles consideravam como o deus da fertilidade, consideravam ele como o deus dos céus, o deus da chuva. E Acabe começou a cultuar esse deus falso. Casou com Jezabel, uma mulher mau, que tem de maldade, estava naquela mulher. Uma mulher perversa, uma mulher mau. E Acabe fez tudo isso. E olha o que diz mais a palavra do Senhor, no versículo 32. Ele ergueu um altar ao deus Baal, no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Ou seja, tinha um templo específico para adorar este Deus chamado Baal, esse Deus falso. E em seguida, no versículo 33 diz: mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o procederam. Ou seja, Acabe, ele fez muito pior. Ele conseguiu atrair a ira de Deus. Ele conseguiu despertar a ira de Deus, fazendo todas essas coisas abomináveis. E por isso que o Senhor enviou o profeta Elias.
O profeta Elias, o seu próprio nome, o significado do seu nome, o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Como diz em Efésios, louvado seja o nome do Senhor, em Efésios no capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Só há um Deus, que é sobre todas as coisas, que é sobre tudo, o Criador. Só há um. Só há um. E até hoje, as pessoas acreditam em tantas coisas inúteis, acreditam em tantas coisas e deixam Deus em segundo plano, em terceiro, até em último plano. As pessoas acreditam que se fizer uma amarração aqui, vai trazer seu marido de volta, vai trazer sua esposa de volta, e se ler as mãos, se jogar os búzios, se fizer tudo isso, vai trazer dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. As pessoas acreditam em tantas coisas inúteis. Acredite no Senhor, porque só Ele é que tem o poder, porque só Ele é o Criador de todas as coisas, o Deus de Israel. E Deus levantou Elias naquele momento para falar com Acabe. Porque naquele tempo o Senhor, por intermédio dos profetas, falava com os reis. Porque quando Deus enviou Moisés para libertar o povo, Deus tirou o seu povo da terra do Egito, fez todos os sinais. Deus levantou Josué para colocar o povo dentro da terra prometida. Depois Deus levantou os juízes. E depois dos juízes, para julgar o povo, veio os profetas. E nos tempos dos reis, os profetas eram quem atuava com a mensagem da parte do Senhor. E Elias vem com uma mensagem da parte de Deus. Porque o Deus que Acabe, o rei de Israel, começou a cultuar, eles consideravam como o Deus da chuva, o Deus do céu. Eles consideravam como o Deus da fertilidade. E olha a palavra do Senhor que o profeta Elias começou a falar para Acabe, rei de Israel. Está em 1 Reis, no capítulo 17. Eu acho muito bonita essa história. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Olha o que Elias diz com autoridade no nome do Senhor. Por que Elias profetizou logo de cara que não haveria chuva? Porque Deus estava mostrando para aquele povo, principalmente para aquele rei que virou as costas para o Senhor, que só Ele é Deus e só Ele é quem tem o poder de mandar chuva sobre a terra. E Elias fala essas palavras porque eles acreditavam nesse Deus falso chamado Baal, que mandava chuva, que era o Deus dos céus. E Deus já fecha logo os céus e não manda a chuva. E passa 3 anos e meio sem chover naquela cidade, naquele lugar. E depois disso, diz a palavra do Senhor, no versículo 2, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui e vai para o leste, esconde-te perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Olha o que Deus faz.
É por isso que ninguém explica a Deus. Ele disse, vai, saia daí e esconde-te perto do ribeiro. E lá eu já dei ordem para que os corvos, aqueles pássaros pretos. Outro dia eu estava no serviço, perguntando lá com os meninos, conversando com cada um deles, lá do trabalho, e perguntando o que vocês sabem sobre corvos, o que vocês pensam sobre os corvos. E um dizia, é mau presságio. Quando fala de corvos, fala da morte. E fala daqueles filmes de terror. É uma coisa ruim, é uma coisa mal. E ali a gente debatendo. E realmente eu entendi uma coisa, que ninguém explica a Deus. Porque os corvos, eles acham alimento no lugar onde são difíceis de se encontrar alimento, no deserto. E eles se alimentam de coisas estragadas. De carcaças também ali que são abandonadas. E naquele momento o Senhor disse para Elias, vai que eu já dei ordem para os corvos. E sem contar que os corvos já é uma árvore impura. Porque está escrito no livro de Levíticos, no capítulo 11 de Levíticos, no versículo 13 até o 15, diz assim, tudo o que vive nas águas, dentre as aves estas são uma abominação, no versículo 13, dentre as aves estas são abominação, não as comereis, são repugnantes, a águia, o abutre, a águia marinha, o açor, o falcão de qualquer espécie e toda espécie de corvo. Ou seja, era uma ave impura que o Senhor tinha falado. Você vê que ninguém explica Deus, que Deus já havia preparado os corvos, um dos 6 animais mais inteligentes. É um dos 6 animais mais inteligentes. E você vê, ele se alimentava de coisas que eram estragado, de coisas podres, mas Deus preparou os corvos para alimentar Elias. Isso mostra que ninguém explica Deus. Sabe por quê? Está escrito em 1 Coríntios. 1 Coríntios diz assim, no versículo 28, diz assim, ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é. Ou seja, ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante. Porque ninguém explica a Deus. E quando Deus deu uma ordem para Elias, ele já tinha se encarregado de todas as coisas. Ele já tinha se encarregado de todas as coisas. E o Senhor nos ensina, por meio desta palavra de hoje, que ninguém explica a Deus. E só Ele é o Senhor. Só Ele é que está no comando e no controle de todas as coisas. E eu digo para você, você que ouve, que acredita em muitas coisas, acredita em muitas divindades, acredita em muitas crenças, acredita em muitas imagens, acredita em muitas coisas. Só há um Deus e Pai. Só Ele é quem tem o poder. Então para de acreditar em coisas inúteis. Acredita no Senhor. Porque só Ele é quem tem o poder. É a palavra do Senhor que nos ensina. E ninguém explica a Deus porque Ele escolhe as coisas loucas. Porque é loucura. Imagina um corvo, um pássaro que para ele mesmo é difícil de encontrar alimento. Ainda tem que trazer 2 vezes ao dia alimento para o profeta Elias. De manhã e à tarde, pão e carne, todos os dias.
Até o Senhor dizer e dar outra instrução para Elias. Mas isso será no próximo vídeo. Porque a história de Elias ela é muito extensa, ela é muito grande. E não dá para contar só neste momento. E o Senhor alimentou Elias em todo momento, até que o ribeiro secou. E Deus foi e deu outra ordem para Elias. Mas isso será para o próximo vídeo. Isso será para o próximo que virá, porque a história de Elias ela é extensa, ela é grande. E nós vamos aprender muito com a história do profeta Elias. Mas saiba você que só há um Deus, o Criador de todas as coisas. Ele sim tem o poder. Para de acreditar nas coisas vãs, nas coisas inúteis. Isso não vai resolver os teus problemas. Isso que você acredita até os dias de hoje não vai resolver os teus problemas. Essas coisas inúteis. Essas imagens que você tem aí na tua casa. Essas coisas que você tem aí, isso não vai resolver os teus problemas. Acredite no Senhor. Ele sim tem o poder. Ele sim tem o poder. E quando Ele fala para você fazer algo, Ele já se encarregou de todas as coisas. Como Ele fez com o profeta Elias. Ele disse: Elias, saia daí. E eu já dei ordem para os corvos que te alimentem. Jesus, Ele cita os corvos lá em Lucas. Em Lucas, louvado seja Deus, no capítulo 12, no versículo 24, olha o que Jesus diz. Olhai os corvos, que não semeiam, nem colhem, não têm despensa, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Você vale muito mais. Olhe os corvos, foi o que Jesus disse. Que Ele não junta, não fica preocupado em juntar. Mas o Senhor provê todas as coisas. E não deixa faltar. Quanto mais você, que tem muito mais valor do que um pássaro, do que uma ave. Quanto mais você, o Senhor não te deixará faltar nada. Então confie somente no Senhor. Porque Ele sim é que tem o poder de mandar a chuva. Ele sim é que tem o poder de mandar a provisão. Ele é que tem o poder de dar a vida e de tirá-la. Ele sim é quem tem o poder. Então temei ao Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Acredite somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele sim tem o poder nos céus, na terra e até embaixo da terra. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E ninguém explica a Deus. O ser humano pode tentar explicar, porque é difícil explicar isso aqui. Não tem como você explicar que os corvos, um animal que se alimenta de coisas podres. Você acha que Deus iria mandar coisa podre para Elias? Não. Deus mandou o de melhor. Deus mandava pão por intermédio dos corvos. E mandava carne. E não era carne estragada não, era carne boa. Vem da onde você menos espera, imagine. Porque ninguém explica a Deus. Vem da onde você menos imagina. Quando Deus fala para você fazer algo, Ele já se encarregou de todas as coisas. Quando Deus diz vai, Ele já preparou tudo do outro lado. Quando Deus diz para você, diz para mim, faça, Ele já se encarregou de todas as coisas lá do outro lado. Você tem muito mais valor do que as aves, como disse Jesus. Elas não juntam, mas o Senhor não deixa faltar nada para elas. Também o Senhor não deixará faltar nada para você. Antes, eu te digo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você quer continuar ouvindo e recebendo a palavra de Deus, você que quer
saber como termina essa história do profeta Elias. Inscreve-se aí. Aperta o sininho para que você receba as notificações, para que você receba os vídeos aí no seu celular. Porque essa história, ela tem continuidade ainda. Ela não para por aqui. Isso foi só o começo, que o Senhor estava mostrando ali para aquele povo, principalmente para aquele rei, que só Ele é Deus. É só Ele que tem o poder nos céus para mandar a chuva. Só Ele. E só Ele é quem provê o alimento. Porque você vê o que Ele fala. Eu já dei ordens para os corvos. Os corvos, aqueles pássaros pretos. Isso, na mente humana, isso é loucura. Mas Deus escolhe as coisas loucas e insignificantes para confundir aqueles que acham que sabem de alguma coisa, mas não sabem de nada, porque ninguém explica a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E até o próximo vídeo. Porque depois que Elias sai do ribeiro, quando o ribeiro seca, o Senhor dá ordem para que ele vá até a casa de uma viúva. E essa é a próxima história. A viúva de Sarepta. Que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.